bom dia! Coisa boa esse devocional com o nosso querido seminarista Samuel Lopes, mais conhecido como Terra. Que bom que você está aqui com a gente, que abriu a porta da sua casa para passarmos esse momento juntos, refletindo sobre a palavra de Deus. Hoje a gente vai falar sobre o fim dos tempos. É um assunto que mexe com todo ser humano, né? Todo mundo tem essa curiosidade de saber sobre o final dos tempos, se estamos vivendo, se não estamos vivendo, e hoje nós vamos falar sobre isso. Pode preparar sua pergunta, que nosso convidado especial sempre é, né, gente? Sempre o convidado da manhã, do Manhã IPP especial, mas esse tema também é especial, como todos aqui, que a gente escolhe a dedo com muito carinho, muito temor ao Senhor. E para falar sobre o final dos tempos não seria diferente, né? Quero dar bom dia para você que está nos assistindo, que já estava assistindo o devocional aí e que está aqui online. Daqui a pouco eu vou ler os recados. Fala de onde você está falando também. E vamos lá, né, gente? Para falar sobre o final dos tempos, a gente separou um versículo de Mateus 24:14, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. A gente sabe que antes do fim o evangelho será pregado em todo lugar do mundo. Dizem que todas as profecias já se cumpriram, que a próxima é a volta de Jesus. Já ouvi falar sobre isso. Depois vou perguntar para o nosso entrevistado se isso é verdade, se já se cumpriram todas e só falta a volta de Jesus ou não. E pode preparar sua pergunta também, que eu estou cheia delas aqui. Mas antes eu quero dar um recadinho para você que está aí pensando no seu futuro, que está tentando planejar ou ver alguma coisa para o futuro. Nós temos uma ótima oportunidade, mas quem vai falar mais? Nossa querida Tainá. Fala aí, Tainá. Olá! Eu tenho um recado muito especial para você que quer investir no seu futuro e garantir vaga no mercado de trabalho. Você já pode cursar sua graduação ou pós-graduação à distância numa das melhores universidades do país, o Mackenzie, aqui mesmo em Pinheiros, fazendo sua matrícula o quanto antes no nosso polo de ensino à distância. Estudando com a gente, você ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já que todo o lucro vai para os projetos da nossa junta missionária. São 14 cursos de graduação com mensalidades de apenas R$ 460 para as licenciaturas em Filosofia, Letras, Matemática, História e Pedagogia. Além disso, tem as graduações de Tecnologia nas áreas de Empreendedorismo e Novos Negócios, Jogos Digitais, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Logística e Processos Gerenciais. As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até o próximo dia 30 de junho. E para você que quer fazer a melhor pós-graduação do mercado, nós oferecemos aqui no nosso polo de EAD 27 cursos diferentes, nas áreas de Direito, Educação, Economia, Gestão, Neurociência e Liderança. As matrículas estão abertas e as mensalidades custam só R$ 599. Garanta sua vaga usando o voucher Polo Pinheiros. A relação completa dos cursos e todas as informações estão no site mackenzie.br/EAD. Venha estudar com a gente no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie. E não se esqueça, fazendo isso você garante formação de qualidade e ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Obrigada, Tainá. Olha aí, uma ótima oportunidade para você planejar o seu futuro, para estudar também e ainda ajudar com missões, né? É uma bênção esse Polo EAD Pinheiros aqui em parceria com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Junta de Missões, né, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É isso aí. Vamos lá, então. Eu quero ler uma frase que tem a ver com o nosso tema de hoje. A Bíblia fala sobre o fim dos tempos e a frase é do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fala o seguinte: o propósito, ao estudarmos o livro de Apocalipse, não é para nos aproximarmos dele com curiosidade frívola, como se estivéssemos com um mapa profético nas mãos para investigar fatos históricos, para sabermos os tempos no relógio profético. Ao contrário,
Esse livro nos foi dado como propósitos morais e espirituais. Consolar-nos, mostrar a luta que estamos travando contra o mundo e o diabo e a vitória retumbante de Cristo. Hernandes Dias Lopes falando sobre o livro de Apocalipse, sobre o livro que fala sobre o final dos tempos. E como é bom a gente refletir nisso, né? E daqui a pouco já a entrevista, vai preparando sua pergunta. Antes eu quero dar um recadinho, apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam, né, a ter um conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? A Quali Vinil, além de produzir as tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito pertinho de você, muito perto da sua casa ou no próprio site que está aparecendo na sua tela, qualivinil.com.br. E a nossa dica de hoje é para você se inspirar, para você se transformar, decorar. Use Quali Vinil. E a gente usou Quali Vinil aqui nos estúdios, nossos parceiros, amigos cristãos, que dá gosto de ver, gente, qualidade, excelência, né, com aquilo que faz temente ao Senhor. E os nossos estúdios ficaram muito gostosos, bonitos e aconchegantes. É isso daí, gente. Então, dica para você, Quali Vinil. E vamos lá, olha só. Vamos falar sobre o final dos tempos. Nosso convidado já está aqui online. E para você que não conhece ou não sabe quem é, o convidado de hoje é o reverendo Amaury Costa de Oliveira. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana da Penha e casado com a Márcia Beatriz há 28 anos. E tem 3 filhos, a Isabela, o Amaury Júnior e a Gabriela. Quero dar bom dia para o pastor Amaury. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos os queridos que estão acompanhando agora esse momento tão especial de conversar sobre o final dos tempos. Está aí ligado na IPP TV. Deus derrame graça, bênção sobre todos vocês. Amém, pastor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E é um tema muito pertinente sempre, né, para a gente falar, é importante refletir, né? Queria que o senhor, a gente tem falado aqui, pastor, numa série de temas que a Bíblia fala. Falamos sobre cultura, sobre preguiça, sobre dívida, sobre até veganismo, assuntos que a gente não sabe, né? Às vezes nem se liga que a Bíblia fala, mas no final dos tempos a gente sabe que a Bíblia fala. Fala para a gente a importância, pastor, da gente falar sobre isso, sobre falar o final dos tempos. É extremamente importante, né? Porque uma das últimas conversas de Jesus com seus discípulos foi exatamente quando Jesus estava diante do templo, os discípulos fascinados com a beleza, com a arquitetura daquele templo, e Jesus diz para eles que não ficaria ali pedra sobre pedra, e eles perguntam para Jesus que sinais haverá da tua vinda. Jesus faz o famoso sermão escatológico diante de seus discípulos, e nós percebemos que na escatologia há sempre a advertência, a fidelidade, ao fervor espiritual, ao foco na missão. Os discípulos estão focados num prédio e Jesus diz para eles que eles têm que estar focados na agenda de Deus, não na agenda dos homens. Eles têm que focar naquilo que Deus fará. E assim nós percebemos o apóstolo Paulo, Pedro, e no finalzinho do Novo Testamento, todo um livro falando da fé, da perseverança e falando do fim, que é o livro de Apocalipse, né? Então, é um tema extremamente importante para o cristão que precisa ficar antenado com o que Deus está fazendo. E desde que Jesus subiu aos céus, a partir do seu sermão escatológico, ele startou o cronômetro e a contagem é regressiva. Está acabando o tempo. E eu acho, pastor, me corrija se eu estiver errado, mas que tem a ver com aquele versículo que fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem, então a gente tem sede de conhecer também, isso pode ser que tenha a ver, né? Com certeza, né? O homem não tem o controle, ele tem a eternidade no coração, mas ele não controla o tempo. E ele sabe do tempo, tem essa noção do tempo e da eternidade,
nós sabemos, pela semente da eternidade plantada em nós, que aqui não é o projeto final. Já e ainda não, né? O já e ainda não. Tem algo maior para acontecer e há uma grande expectativa, tanto no coração do homem. Paulo diz que a própria natureza tem uma expectativa, né? Exatamente. E, pastor, a pergunta que não quer calar, eu já vou começar com ela. Estamos no final dos tempos? Olha, assim, pensando, né, numa perspectiva bíblica, o final dos tempos começa quando Jesus sobe aos céus, como eu disse, aí a contagem regressiva começa. Quando nós falamos em final dos tempos hoje, nós costumamos pensar assim, de 2000 para trás, Cristo para cá. E aí nós pensamos nessa era, nesse tempo, e olhamos aqui 2021 pensando assim, olha, fim dos tempos. Mas numa perspectiva bíblica, nós temos que lembrar que muitos anos se passaram antes da vinda de Cristo. E que depois da vinda de Cristo é o tempo do fim. É a última era, é a última dispensação, o último momento da história, não dispensação aqui numa perspectiva dispensacionalista, né? Mas dos desígnios de Deus. Então, quando falamos de última etapa, é que depois dessa etapa é só a eternidade. Vamos pensar em Daniel profetizando o fim, ainda tinha muita coisa a acontecer, ainda tinha a vinda do Messias, ainda tinha aquele momento ali dos discípulos da igreja. Agora não. Então, quando Jesus diz, olha, vocês verão a destruição do templo de Jerusalém, a conversa do sermão escatológico é ali diante do templo. E Jesus diz, olha, isso aqui será destruído. E quando vocês verem isso aqui destruído, começou. Então, começou lá atrás e nós estamos numa contagem regressiva. Como já se passaram 2000 anos, o que significa? Estamos mais avançados no relógio. Estamos mais perto, né, de encerrar a contagem. Né? Mas vamos pensar que começou a contagem regressiva, estamos mais perto do zero. Com certeza, muito mais perto. E estão bem claros também, assim, e falar em claros, a gente já tem experimentado os sinais, né, pastor? Quais os sinais que o senhor poderia destacar, alguns que a gente já tem experimentado, e quais também ainda faltam? Eu ouvi, até comentei no começo, pastor, uma vez eu ouvi isso, logo no começo da minha conversão, quando Jesus me converteu, que todas as profecias já tinham se cumprido, que a próxima, que só faltava a volta de Jesus. Posso colocar essa também nessa questão de quais são os sinais que estamos vivendo e quais os ainda faltam, colocar isso dentro, que é uma curiosidade pessoal também. Tá. Nós temos que olhar assim, no sermão de Jesus, a preocupação de Jesus quando dá os sinais não é tanto dar sinais de quando ele voltaria, mas sinais de que ele voltaria. Tanto em Apocalipse quanto Mateus 24, desculpa, a preocupação vai voltar mesmo? O que os discípulos estão perguntando, que sinais haverá da tua vinda? O Senhor vai voltar mesmo? E Jesus diz assim, olha, para que vocês tenham certeza que eu voltarei, então, olha, observem, falsos profetas, muitos virão em meu nome, muitos vão se escandalizar, o amor se esfriará, vocês terão guerras, rumores de guerras, pandemias, fome, doença, a maldade humana se multiplicando, né? A multiplicação da iniquidade, o aumento da maldade, tudo isso é sinal de que Jesus de fato voltará novamente. Como o relógio, né, ele tem uma contagem regressiva, né, uma das marcas também importantes, você mencionou no começo aqui, Jesus fala assim, e será pregado o evangelho a todas as nações. Os cristãos iniciais, eles imaginavam uma volta iminente de Cristo ali nos primeiros, talvez 100 anos, 150 anos, 200 anos, não enxergando a extensa tarefa de proclamar o evangelho a todas as nações. De fato, né, o tempo que vivemos é um tempo que o evangelho já foi pregado no mundo inteiro. Nós temos hoje, dentro de alguns países, alguns povos não alcançados. Aqui no Brasil mesmo,
Ainda temos povos não alcançados. Eu estava conversando com o pastor Ronaldo um tempo atrás e ele dizendo que se empenharia, o Planters é para plantar igrejas nos povos ainda não alcançados, que são as línguas mais difíceis, as culturas mais fechadas e os povos mais isolados. Esse é o desafio da igreja no nosso tempo. Porque é o que resta para ouvir o evangelho. São estes povos isolados dentro de países, ou seja, das nações que temos hoje no planeta, o evangelho está presente em todas elas. O evangelho está lá em Socotra, que é uma ilha islâmica isolada. Já chegou lá, o evangelho já chegou nos povos africanos, já chegou lá no Iêmen. E faltam alguns povos isolados dentro de alguns países. E a missão está a todo vapor. Vamos chegar neles. E só pelo fato de não ter espalhado o evangelho por todos os lugares, essa colocação que eu fiz até é uma fake news, né? Então não é só isso, precisa muita coisa acontecer. Ainda falando em fake news, pastor, muitos cristãos compartilham fake news, né? Por não entender, acabam compartilhando sobre o final dos tempos, sobre anticristos também, anticristos, né, que fala muito, e aí viraliza, né? E eu queria perguntar para o senhor, qual a importância da gente estudar a escatologia diante disso? É importantíssimo estudar a escatologia por causa das, vamos dizer, tem as fake news, tem as teologias fakes, né? Assim, há muito sensacionalismo, há muito alarmismo também, e há muita indolência. Então, a escatologia é uma doutrina que nos ajuda no fervor espiritual, que nos livra das artimanhas malignas e nos ajuda a entender, ler bem o tempo que vivemos. Nós precisamos entender que há uma agenda maligna. Eu gosto de associar muito escatologia à batalha espiritual. Para mim, o livro de Apocalipse, ele tem como tema não só a escatologia, mas há uma perspectiva de batalha espiritual muito clara no livro de Apocalipse. Ele precisa ser lido. Eu entendo o livro de Apocalipse como uma ampliação de Efésios 6, porque no livro ele está mostrando o que o diabo fará. No capítulo 12 fala do diabo perseguindo a mulher, do 13 em diante. O 12 termina dizendo que Satanás se coloca de pé sobre a areia do mar, olhando para o mar, e ele suscita seus agentes. O primeiro agente, um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. O seu segundo agente, um animal de 2 chifres. O primeiro, ele fala, são reis e reinos. É o poder político, é o poder econômico, é a força social, os homens governando os homens, são os reinos dos homens. O segundo agente de Satanás, o animal de 2 chifres, ele diz que esse animal, ele parece cordeiro, fala blasfêmias. A diferença é a fala, a diferença é o que ele fala. Então, um é o anticristo, o outro é o falso Cristo. Então nós temos 2 movimentos que se estenderiam na história. O anticristianismo e o falso cristianismo, a falsa fé, a falsa crença, a falsa religião. Então, estudar escatologia nos ajuda a observar que um dos artifícios de Satanás ao mesmo tempo que ele atua por pressão, perseguição, matando cristãos, ele atua por infiltração, forjando falsos cristos, forjando falsas crenças, falsos rituais, falsas teologias, falsas notícias, e assim ele tenta, né, pelo poder da sedução, falso evangelho, uma falsa religiosidade, ele consegue enganar e arrastar pessoas. A escatologia é para nos ajudar a ler bem o momento e tentar entender melhor o que Satanás está fazendo hoje através de seus 2 agentes, o anticristianismo, o falso cristianismo. E isso nos coloca como cristãos mais antenados com a missão que temos e o desafio de viver e ser fiéis a Cristo Jesus no tempo em que vivemos.
É muito importante a gente ver isso, e ao mesmo tempo que esse conhecimento ele desperta muita imaginação também, né, pastor? A gente vê aí muita coisa criada em relação ao arrebatamento, ao final dos tempos. A gente vê aí filme como Deixados para Trás, tanto a novela da Record, que a gente vê aí que tem esse sucesso por fantasiar muito essa questão do final dos tempos, né? E eu queria perguntar para o senhor, biblicamente, como que o arrebatamento da igreja pode ser interpretado? Tá. Assim, nós temos essa perspectiva dispensacionalista que lá da novela, né, a novela parece trabalhar em cima do Deixados para Trás. O Deixados para Trás é todo em cima da perspectiva dispensacionalista, e a perspectiva dispensacionalista ela é construída em cima de uma coxa de retalhos, né? O sujeito arranca um versículo lá de Ezequiel, pega outro lá de Daniel, junta com metade do versículo de Mateus, pega um terço do versículo lá de Pedro e uma outra beirada de Paulo, e ele junta e ele monta um cronograma de como se dará a volta de Cristo, o arrebatamento, o anticristo. Aí faz toda aquela divisão, né? Jesus vem, arrebata a igreja, a terra fica em grande tribulação, metade da tribulação. Isso é muito cinema. Para cinema é joia, mas para estudo de fato, né, da teologia, não. O que a Bíblia nos fala, com certeza, a base nossa é o que Jesus fala no Sermão do Monte. Olha o sermão escatológico de Jesus. Jesus simplesmente fala, olha, o templo será destruído, não ficará pedra sobre pedra, vocês viverão um tempo de angústia aqui nesse lugar. E Jesus diz, aí é o princípio das dores. Aí começaram as dores, começaram as tribulações, e virá uma tribulação mais intensa. E aí Jesus diz, olha, vocês verão guerras, pandemias, fome, maldade, esfriamento do amor, a iniquidade se multiplicando. Jesus diz, olha, à medida que vocês perceberem essa degradação humana, entendam que está aproximando o fim, porque a contagem é regressiva. O que o apóstolo Paulo nos fala na carta aos Tessalonicenses, ele diz, olha, o fim ele vai dizer como se dará. Jesus não, ele só fala, vocês verão o sinal do Filho do Homem vindo sobre a nuvem com poder e glória. Paulo vai dar um pouco mais de detalhe quando ele diz assim, o Senhor Jesus, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a última trombeta, descerá dos céus. E ele diz, olha, os que estiverem vivos, os que estiverem mortos serão ressuscitados. Os que estiverem vivos serão glorificados. E os cristãos, a soma de toda a igreja, da história, os que morreram ao longo da história, os que estiverem vivos nesse momento que Cristo voltar, serão arrebatados, o texto diz, para o encontro com Cristo nos ares. Essa coisa de rapto, né, de Jesus sequestrar os crentes da terra, isso não tem na Bíblia. O que nós temos é um arrebatamento para o encontro com o Senhor nos ares. Isso reflete uma prática antiga. Quando o rei se aproximava de uma cidade, uma comitiva ia ao encontro do rei. O que é a igreja? A igreja é o povo de Deus, e é o povo que vai ao encontro do rei. Paulo diz o encontro com Cristo nos ares. E depois disso, a igreja desce com Cristo para o juízo final. Então não tem 7 anos, 3 anos e meio, nada disso. A volta de Cristo é um ato único, em que ele virá visivelmente. É um dos enganos, as pessoas começam a inventar que ele veio secretamente. Não. Ele virá visivelmente, pessoalmente, se manifestará, reunirá sua igreja e exercerá juízo sobre todos os povos. E depois disso, é o que Apocalipse diz, novo céu e nova terra. Perfeito, pastor. E o senhor tocou num ponto interessante que a gente fica há uma curiosidade muito permanente sobre os que dormem, né? Aquela que fala sobre os que dormem, porque fala que encontra logo, de repente, quando o cristão morre, já encontra com Jesus na hora. Eu queria que o senhor explicasse, eu vi uma explicação muito boa, mas eu queria ouvir da sua parte essa explicação, até para quem está assistindo e tem essa dúvida também, né? Sobre o momento que morre, se o cristão já encontra com Jesus na hora, se fica dormindo, como é que funciona essa questão toda? Na teologia nós nominamos isso de 2 formas, né? Estado intermediário e estado final.
estado final é esse depois da volta de Cristo. Enquanto Cristo não volta, nós temos um estado intermediário, que é o tempo entre a morte e a volta de Cristo Jesus. A ideia de que os crentes dormem, ela é construída a partir de uma interpretação errada desse termo, né? Os que dormem no Senhor. Quando Paulo usa a expressão dorme no Senhor, ele está usando aqui uma figura de linguagem para atenuar o que é a morte. Quando Paulo fala os que dormem, ele está dizendo, olha, para nós que estamos olhando ali as pessoas que morreram, principalmente no mundo grego, o pensamento era morreu, acabou. Né? Um dos pensamentos dominantes na época era esse, depois da morte não tem mais nada. E Paulo, olhando e pregando para aquele ambiente, ele diz, não é verdade. Depois da morte, nós levantaremos, nós voltaremos, existe a ressurreição. Então, Paulo se recusa a chamar a morte de morte, ele chama a morte de dormir, porque a ideia grega, morreu, acabou, não levanta mais. Paulo está dizendo, não acabou, não é ponto final, é vírgula. Então, por isso que ele usa o termo, né, dorme no Senhor, porque vão acordar. Agora, em lugar nenhum do Novo Testamento, nem do Velho, há a ideia de inconsciência depois da morte. Muito pelo contrário, Jesus fala com o cidadão que morre ali do lado dele na cruz, dizendo, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Jesus está dizendo, daqui a pouco a gente se encontra lá. Ou seja, é consciência, é presença. Em Apocalipse, no 5º selo, nós vemos as almas dos assassinados por causa da fé, conversando com Deus, e Deus dizendo, descansa, porque vocês serão sim vingados, até se completar o número dos seus irmãos. Ou seja, há uma atividade, há uma conversa. Então, as pessoas que morrem em Cristo, elas vão para o que Jesus chama de paraíso, que é o ambiente da comunhão com Deus, que é a presença de Deus, que é o mundo. Nós saímos do mundo físico, mas estamos no mundo espiritual, na dimensão espiritual, em comunhão, em contato com Deus, nosso espírito em contato com o Senhor. Na ressurreição, o espírito aqui volta para o corpo é ressuscitado, o corpo é glorificado, e aí o estado final, estaremos eternamente com o Senhor. Do outro lado, a Bíblia também vai dizer que quem morre sem Cristo vamos dizer aqui, a figura da prisão preventiva. Ele aguarda o julgamento e no julgamento receberá a sentença final. Mas ele, sim, está num ambiente de separação de Deus, de trevas, há uma ausência de Deus, e aí sim um lugar de angústia, de sofrimento. Mas o cristão, ele estará fora da noção de tempo, ou seja, ninguém está lá nessa dimensão espiritual pensando assim, já se passaram 2000 anos, que demora. Não. A noção de tempo lá é totalmente diferente da noção de tempo aqui. Tempo e espaço é essa dimensão aqui. A outra não é essa mesma noção de tempo e espaço que temos aqui. Exatamente. Essa questão do tempo é outra questão que dá um programa, né? Só de pensar que Deus está lá, né, em todos os tempos, antes da criação do mundo, está aqui agora e está lá no final, e Deus está em tudo, em todos os tempos, dá quase um bug, né, pastor? E, pastor, voltando sobre o livro de Apocalipse, a gente podemos interpretar como um livro literal? Então, o livro de Apocalipse é interessante. Nós temos alguns que fazem uma leitura de Apocalipse numa perspectiva preterista, alguns numa perspectiva futurista, alguns numa perspectiva idealista, alguns numa perspectiva literalista. Eu tenho uma opinião de que só é possível ler o livro de Apocalipse em todas estas perspectivas, porque todas elas estão lá. O desafio do leitor de Apocalipse é exatamente ele entender o que é o que. Ele precisa entender onde há a figura e onde há a literalidade, né? Onde é passado e onde é futuro. E há até o presente. Há uma perspectiva historicista, ou seja, onde é a história acontecendo, onde o texto está projetando o futuro. Acho que o maior desafio ao ler o Apocalipse é exatamente
pegar todos esses elementos. Existe um elemento historicista em Apocalipse, ele acontece, tem o ano em que ele acontece, tem uma igreja que recebe as cartas, que está ali, é uma igreja real, a igreja de Éfeso, tem os problemas que estão acontecendo na igreja de Éfeso, que são naquele momento a história, mas tem também projeções, perspectivas do que irá acontecer. Tem coisas em Apocalipse que já aconteceram antes daquele momento, ou seja, ele está explicando o que o diabo está fazendo, né, quais são as ações do diabo no mundo daquele momento, e a partir disso apontando o que o diabo fará no futuro também. Mas todas as vezes que eu abordo o Apocalipse só numa perspectiva historicista, eu erro. Toda vez que eu olho para o Apocalipse só numa perspectiva literalista, eu erro. Todas as vezes que eu olho só idealisticamente, eu erro. Ou seja, é preciso entender o que é o que. É preciso classificar em Apocalipse. Esse é o primeiro desafio do intérprete do livro, né? As pessoas às vezes vão lá e falam, não, eu leio o Apocalipse e é tudo literal. Tá, a Bíblia lá fala que subiu um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. O que é isso? É filme de Godzilla? Né? Jiraiya lá? Não é isso. Não subiu um monstro da Terra, né? Ou seja, o Apocalipse ele usa a figura do ideograma. É um desenho, um quadro, e aquele quadro tem uma mensagem. Aquela cena montada, um dragão perseguindo uma mulher grávida e tenta devorar o filho, e o filho nasce, Deus não deixa devorar, Deus arrebata o filho, o dragão persegue a mulher, e aí Deus poupa a mulher e o dragão vai perseguir o restante, os descendentes, ou seja, é um quadro pintado. Eu preciso entender do que ele está falando. O texto mesmo vai dando as próprias dicas. O dragão é a antiga serpente, é Satanás. A mulher é o povo da esperança, é o povo da promessa. Por que ela está grávida? Porque desde Eva, a humanidade está grávida esperando nascer o menino que vai esmagar a cabeça da serpente. Essa é a esperança do Velho Testamento. Antes até de existir a nação judaica. Aí depois vem a nação, da nação vem a tribo de Judá, da tribo de Judá vem a família de Davi, da família de Davi vem Maria, e de Maria nasce Jesus, é o menino que vai reger as nações. Né? Ou seja, ele monta quadros, né? As 2 testemunhas, o dragão, as 7 taças, os 7 selos, tudo são quadros, e cada quadro ele tem uma ideia, por isso que é um ideograma, né? Apocalipse é escrito num estilo de literatura apocalíptica e toda literatura apocalíptica é montada assim. E o desafio do intérprete, classificar cada parte do livro dentro da intenção literária do autor, para que possa compreender o que o autor quis dizer. Não sei se ficou bem claro aqui. Ficou, se tiver mais algum eu estou pirando. Não, está perfeita a colocação. Isso me lembrou do reverendo Jonas Madureira, que a gente fez um programa aqui sobre imaginação, e ele falou que até para a gente crer, a gente precisa imaginar Deus. E eu queria te perguntar, diante disso que o senhor colocou agora, do seu ponto de vista, por que o senhor acha que Deus colocou esses 3 ângulos de visão, de interpretação em Apocalipse? Por que você acha que Deus fez isso para levar a gente a pensar dessa forma? Assim, em primeiro lugar, né, a Bíblia ela foi escrita dentro de um determinado contexto. A literatura apocalíptica da época tem esta característica, né? Então, a Bíblia acontece dentro de um determinado tempo e espaço, né? O registro da escritura acontece ali, e esse era o estilo de se escrever ali, esse era o estilo de se falar ali, ou seja, era a melhor forma de comunicar naquele contexto. Segunda razão é que o livro de Apocalipse não é um livro para o mundo inteiro, ele é um livro para a igreja. Boa. Né? Então ele tem um foco, ele é uma carta com um endereço. Tem legal. Alguém, tem um remetente, né? E tem a pessoa que vai receber a carta. Então, o Senhor Deus não fala de fato algo aberto. É como quando Jesus diz assim, os discípulos perguntam, por que o senhor fala em parábolas? Fala, porque não é para todo mundo. Jesus falou em parábolas várias vezes, né? Alguns falam assim, não, parábola era a melhor forma de se fazer entender naquele contexto.
Jesus disse que certas horas ele falou em parábolas não para se fazer entender melhor, mas para que só quem ele quisesse que entendesse viesse entender sua palavra, né? Então, Apocalipse também é um código. Jesus está escrevendo para a sua igreja, e ele dará à igreja a capacidade de compreender essa mensagem. A terceira razão é que o Apocalipse é parte de um todo. Ele é um livro de uma biblioteca chamada Bíblia. E, então, o Apocalipse tem a ver com o estilo de Zacarias. Ele tem a ver com o estilo de Daniel. Por quê? Porque ele é uma ampliação de Daniel, é uma ampliação de Zacarias, é uma ampliação de Ezequiel. Ou seja, você vai encontrar em Apocalipse as mesmas visões lá de trás, só que agora, lá atrás elas estão pré-Cristo e agora pós-Cristo. Lá elas estão profetizando a primeira vinda de Cristo e agora elas estão alçando para a segunda vinda de Cristo, naquilo que faltou ser cumprido na primeira vinda. Que no Velho Testamento a vinda de Cristo é vista como uma só. Mas, quando ela acontece, ela tem duas etapas, que é a primeira vinda para a morte e a segunda vinda para o juízo. Tudo isso é chamado no Velho Testamento de vinda do Messias. Um exemplo, Isaías fala, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, o Senhor me ungiu a pregar boas novas, e aí Jesus fala a proclamar, consolar todos os que choram, a pôr sobre os que estão em Sião uma coroa, ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, mas ele fala para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, ou seja, o ano aceitável, o dia da vingança é a primeira vinda, a segunda vinda, tudo junto. Agora, quando a primeira vinda acontece, tem um intervalo de tempo entre a primeira e a segunda, ou seja, entre o começo da obra e o final da obra do Messias. Toda essa era é a era do Messias, é a vinda do Messias de acordo com o Velho Testamento. Ou seja, Apocalipse é uma continuação desse estilo literário lá de trás. Então ele respeita o mesmo sentido, o mesmo estilo semita, apocalíptico de literatura. Então são essas três razões aqui, eu diria, as razões pelas quais Apocalipse é escrito do jeito que é escrito. Fenomenal, pastor. Amei essa explicação. E olha só, eu estou vendo aqui que as pessoas também estão gostando, tem perguntas aqui, mas antes, pastor, eu quero só avisar para quem está em casa que todo esse conteúdo espetacular que Deus tem nos permitido criar e refletir sobre, né, a palavra dele, está sendo colocado num mesmo lugar, num único lugar, que é o IPP Play. E eu quero avisar para quem está em casa que nós criamos esse canal para quem está assistindo, quem perdeu o comecinho ou quem não viu os outros programas, pode maratonar a qualquer momento nesse canal. Eu vou dar esse recadinho rapidinho, pastor. Os senhores me esperam um pouquinho aí que a gente já volta para falar sobre algumas perguntas interessantes que estão surgindo até no chat aqui e a gente já volta. Antes, vamos ouvir esse recadinho aí do IPP Play. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia. Você disse todos? Isso mesmo. Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP TV? Não tem problema, é só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play, o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Olha aí, não tem mais desculpa sobre perder conteúdo, tá tudo aí caprichado para você, para a glória de Deus. Então, já se inscreve no canal, também compartilha com seus amigos e ativa o sininho lá, porque toda hora que entrar um conteúdo bom, a gente está subindo todo o conteúdo criado aqui nesse canal para você, tá bom? Tinha que falar desse recado. E, pastor, vamos voltar falando, tem muitas pessoas aqui no chat perguntando,
A Maria Amália, pastor, perguntou sobre o tempo de Deus. Ela quer uma referência bíblica e aí eu acho que o senhor poderia comentar talvez o tempo de Deus em relação ao nosso tema, que nós estamos falando do final dos tempos também. Uhum. Então, assim, quando nós olhamos aqui, né, ela está pensando aqui, por exemplo, né, em Daniel aqui. Daniel, ele vai profetizar, se você olhar na escalada de Daniel, né, você tem uma parte histórica do livro, depois uma parte profética do livro, e na parte profética do livro ele profetiza os reinos que virão depois do reino ali de Babilônia, e ele vai prever a vinda do reino persa, do reino medo-persa, figurando o reino medo-persa com animais, ele vai profetizar a vinda depois do reino medo-persa, ele profetiza a vinda, a queda deles, a vinda do reino grego, a vinda do império, né, romano, mas no próprio Daniel, você vai ver que ele vai culminar, tudo culmina, né, com aquilo que o inimigo fará em relação ao povo hebreu, mas no final é a vinda do Messias, né? Daniel chega a falar da vinda de Cristo, da ressurreição, da dupla ressurreição no final, quando uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a morte eterna, para a condenação eterna, né? Daniel fala de tudo isso. E no próprio sermão escatológico de Jesus, você vai ver Jesus fazendo referência ao sermão, ou às profecias de Daniel. Ele fala, olha, quando vocês verem o abominável da desolação, de que falou Daniel, entendam, está acontecendo o que Daniel falou que ia acontecer. Entendam, está se cumprindo aqui, a partir de mim, o que Daniel, ou seja, Jesus vincula a sua obra, sua primeira vinda e sua segunda vinda, àquilo que Daniel estava falando, ou seja, no sermão escatológico de Mateus 24, se você ler aí, Maria, você vai perceber que Jesus vincula, né, o que está acontecendo naquele momento e o que ele está dizendo que acontecerá depois ao livro de Daniel, ou seja, toda essa história, toda essa linha do tempo é a história da história de Deus, é o tempo do que Deus está fazendo aí, o seu plano se concretizar, o seu plano se cumprir, tá certo? Então, acho que uma referência bíblica boa aí é essa, o próprio sermão de Jesus, ele fazendo esse elo do que os discípulos perguntaram, né, sua vinda, o sinal do tempo, a contagem regressiva, ele dizendo, olha, Daniel falou sobre isso que está acontecendo e que acontecerá daqui para frente. Muito bom, muito bom. E eu quero agradecer também as pessoas que estão mandando a pergunta. O Edson quer muito saber sobre o milenismo, né, que a gente ouve muito falar também. Se o senhor puder falar um pouquinho sobre isso, pastor, por favor. Uhum. A escatologia acabou se dividindo, né, em pré-milenismo, em pós-milenismo e em amilenismo. O pré-milenismo, nós temos um pré-milenismo histórico, historicista, e temos uma turma mais dispensacionalista. Mas nós temos aqui todas essas correntes, e dentro delas, subdivisões, que vai abrindo aqui e o negócio não termina. Mas eu vou falar dos pilares aqui, que são essas 4 correntes, né? O pré-milenismo, ou dispensacionalismo, é aquele que divide a história em 7 dispensações, e que entende, né, que no final Cristo vem, arrebata a igreja, e nós temos uma grande tribulação depois da volta, e que a igreja é poupada dessa grande tribulação, que é essa linha mais deixados para trás, as novelinhas aí da TV, né, e vários outros livros acabam fazendo aquele mapinha. É uma versão complicada porque o Deus do dispensacionalismo é um Deus fracassado, porque ele fracassa na primeira dispensação, na segunda, na terceira, na quarta, e até no milênio. Ele tem um milênio inteiro pela terra, e no final Jesus reinando na terra. No final Satanás ainda levanta-se, rebela e seduz as nações contra Jesus depois de um reino milenar de Cristo na terra. O pré-milenismo, ele não divide a história em dispensações, mas ele é pré-milenista porque ele acredita que Cristo virá antes do milênio.
Cristo vem e também instaura um milênio na Terra. O problema do pré-milenismo é que ele acha que as profecias do Velho Testamento, que há profecias do Velho Testamento que não se cumprem em Cristo e nem na igreja. Elas se cumprem em Israel. Então, elas ainda não se cumpriram do jeito que elas falam da redenção de Israel, da glória de Israel, do reinado do povo judeu sobre o mundo inteiro, de fato. Então, eles entendem que Cristo vem, inaugura um milênio na Terra, um milênio literal na Terra, e ele vai reinar a partir de Jerusalém, de Israel, com o povo judeu também no domínio, predominando sobre a Terra, e aí será de fato o grande império aí, de Israel com os cristãos e a Terra subjugada aí pela presença pessoal de Cristo a partir de Jerusalém. Por isso, pré-milênio, Cristo vem antes do milênio. Aí depois tem a ação de Satanás no final, a batalha do final lá e juízo sobre as nações. O pós-milenismo é uma corrente que acredita ainda, né, que a igreja, a proclamação do evangelho vai prevalecer na Terra, que um dia a maioria dos habitantes do planeta Terra serão cristãos e nós instauraremos um milênio na Terra a partir do predomínio do evangelho sobre as nações. Que o evangelho promoverá paz, justiça social, o equilíbrio da humanidade e não teremos o mal exterminado da Terra, mas a partir desse momento do predomínio do cristianismo, aí é o reinado de Cristo, e esse predomínio do cristianismo durará cerca de 1000 anos sobre a Terra. Por isso é um pós-milênio, ou seja, Cristo vem depois que a igreja, proclamando, pregando, em síntese aqui, o milênio acontece na Terra a partir da pregação do evangelho. O amilenismo, que é um nome injusto, né, que A quer dizer contra, mas o nome correto seria o milênio realizado, realizando, eu gosto até mais do realizando, é uma linha corrente que entende que o milênio do qual Apocalipse 20 fala é a era que estamos vivendo. É uma maneira idealista de falar dessa era. Ou seja, o que é o milênio? O milênio lá em Apocalipse um anjo vem do céu, pega uma corrente, amarra Satanás e o aprisiona por 1000 anos. E durante esse tempo de 1000 anos, os mortos, os que morrem, né, os que são fiéis a Cristo, vivem com Cristo e reinam com Cristo. E no final do milênio, Satanás é solto, sai a seduzir as nações, reúne as nações para sitiar o povo de Deus e atacá-lo e exterminá-lo. E nessa hora que eles querem exterminar, Cristo volta. O amilenismo, o milênio realizando aqui, a perspectiva é que quando Cristo vem na primeira vinda, ele inaugura o milênio. Por isso que o anúncio era: está próximo o reino do céu e é chegado o reino dos céus. O reino chegou. O reino de Cristo, aí a prisão de Satanás não é, a ideia do texto não é a prisão literal, que Satanás, alguns amilenistas até interpretam assim, mas é equivocado. Satanás não atua na terra hoje, eles dizem. Não, não é isso. Prender Satanás é subjugar Satanás. É aquilo que Jesus falou: você não pode saquear a casa do valente sem primeiro amarrá-lo. Cristo veio, venceu Satanás, ou seja, subjugou Satanás. Quando Jesus resiste à tentação de Satanás no deserto, ele está subjugando, ele expulsa demônios, e a ideia é essa: Jesus vem, limita o tipo de ação que Satanás pode fazer, implanta a igreja na sua maturidade na terra e diz para a igreja: vão e preguem o evangelho a todas as nações. Ou seja, o que Satanás não pode fazer? Não pode impedir o avanço da igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja não ataca avançando no território de Satanás, ele não pode impedir a obra missionária. Jesus não disse quando o evangelho for pregado, disse, e será pregado, é um decreto, é uma ordem, vai acontecer e o diabo não vai impedir, a igreja vai crescer, a igreja vai entrar em qualquer país, a igreja vai chegar em todo lugar e não há nada que Satanás possa fazer a respeito, porque Cristo já o subjugou. Agora, quando essa obra se completa, aí o Senhor permite que Satanás volte a fazer com o mundo atual o que ele fazia com o mundo antes da vinda de Cristo. Antes da vinda de Cristo, por exemplo, não havia expulsão de demônio, libertação. No ministério de Jesus começa a acontecer. Por quê? Porque é Cristo vencendo o valente. Agora a igreja vai pregando o evangelho.
Um dos sinais para mim mais importantes da segunda vinda de Cristo é: quanto mais o mundo atual estiver parecido com o mundo antes de Cristo, mais próximo do fim nós estamos. Por quê? É mais sinal da liberdade de Satanás de voltar a agir como agiu no passado. No Velho Testamento não tinha missões. Apesar de que a Bíblia diz, anunciar entre as nações a glória de Deus, Israel não fazia missão. Hoje nós fazemos, nós pregamos, nós enviamos missionários, nós plantamos igreja nos lugares mais inóspitos da terra, nos lugares mais hostis. Nós temos igreja na Coreia do Norte, país que mais persegue cristãos, mas há milhares de convertidos, milhões de convertidos lá. Temos notícias lindas do que Deus está fazendo naquele país, né? Por quê? Porque é a era, né? Jesus disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Isso é o reino na terra. E Jesus disse, porque o reino chegou, preguem o evangelho, espalhem a mensagem do reino. No final, Satanás volta, ele reaviva o paganismo, não é isso que está acontecendo? Ele reaviva seu plano de governo global, não é isso que está acontecendo? Satanás volta a seduzir com suas ideologias, com suas crendices, com suas manipulações, com sua relativização da verdade. É o que ele fez no Éden, ele relativiza a verdade de Deus na boca de Eva, na cabeça de Adão, e seduz a humanidade. O que Satanás está fazendo hoje? Hoje não tem verdade. Hoje é tudo híbrido, hoje é tudo líquido, hoje é tudo relativo, né? O herói é vilão, o vilão é herói, tudo é misturado, tudo é sem identidade. Isso é sinal claro de que a contagem regressiva está chegando perto do zero. Tudo isso é muito claro. Quer um sinal claro? Olhe para essas coisas que estão acontecendo. Exatamente, pastor. E mesmo assim, com esses sinais claros, muitos têm ainda a expectativa de que as coisas vão melhorar, né, pastor? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, pegando essa deixa aí, falando dessa visão romantizada que nós temos, que muitas pessoas têm, né, do final dos tempos. As coisas vão melhorar, né? As coisas vão melhorar. O que a Bíblia fala disso, pastor? Olha, quando as pessoas falam assim, as coisas vão melhorar, algumas vezes eu temo, até porque muitos cristãos depositam sua esperança no homem. E a esperança não pode se basear no ser humano. Nossa esperança não é antropocêntrica, ela é cristocêntrica. O eixo da nossa esperança é Cristo. E Cristo diz que o amor vai se esfriar, que a iniquidade vai se multiplicar. O que vai melhorar, gente? Fala para mim. É verdade. Sem amor e com multiplicação de iniquidade, ou seja, o que é pecado hoje, cada vez mais é dito que não é pecado. E quem defenda até a prática da pedofilia como sendo normal. Ou seja, nós temos um mundo... Olha só, deixa eu só aqui falar mais uma coisa interessante. Esses dias vi uma reportagem do dono lá da Tesla desenvolvendo um chip para conectar o cérebro humano à internet. Agora pensa só, que ser humano é esse? Que tem um chip que com o cérebro você acessa a internet, você acessa, por exemplo, lá, né, uma ferramenta de busca que é o Google. Então alguém te faz uma pergunta, você busca, busca no Google aqui no cérebro, já, entendeu? Você, não consigo nem controlar o meu cérebro, imagina controlar. Imagina isso aí, não é? Ou seja, imagine você que, olha, uma das coisas que Deus fez lá atrás, em Babel, foi espalhar as línguas. Você tem um Google Translator no cérebro. Você fala qualquer língua, né? Você entende qualquer idioma. Ou seja, você percebe que a humanidade está querendo construir um super-homem, né? Agora, se Deus derrubou a Torre de Babel, você acha que Deus vai deixar a humanidade se tornar tão poderosa, achar cura para todas as doenças, acessar a internet, saber tudo o que ela quiser saber, ter todo o potencial, todo o poder armazenado? E, aliás, você acha que Satanás não vai se assentar por trás da pessoa que está sentada por trás do terminal de computador que comanda isso tudo? Então, concordo plenamente. Para o crente vai melhorar sim. Por quê? Quanto mais complicado ficar, mais perto da volta de Jesus. Então tenha ânimo, se alegre, pregue mais, seja mais fiel, seja mais crente, seja mais santo, seja mais firme, porque, como disse Jesus, erguei os olhos, alegrai-vos, a vossa redenção se aproxima. Mas, politicamente, geopoliticamente, as perspectivas não são as melhores, não. É verdade. Pegando essa deixa do crente, como se preparar, eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre isso, sobre como o crente deve se preparar para o último dia, pastor.
Última pergunta. Ah. O preparar é isso, né? É ficar mais crente, fique mais fiel. Não tenha medo da tribulação, não fica com medo do sofrimento. Alguns dias atrás uma pessoa falou, mas pastor, eu vou gerar filho para viver nesse mundo. Eu falo, olha, esse mundo precisa de filho crente. Gere filho, sim, pregue para ele na barriga, no seu ventre, ore com ele, ensine o evangelho, mostre a ele, ou seja, nós precisaremos sim, o que o futuro mais precisa é de boas testemunhas de Cristo. Amém. Nós não podemos pensar assim, ó, vamos morrer essa geração de crente e não tem mais nenhum crente no futuro aí para sofrer nesse mundo. Não, isso não é a visão bíblica. Na verdade, o crente, ele navega, ele caminha no meio da tribulação, porque ele tem um Deus que é socorro presente na tribulação, que vai ajudá-lo, que vai fortalecê-lo, que vai usá-lo como luz e referencial de esperança para esse mundo perdido. Então, seja mais crente, leia mais sua Bíblia, firme-se mais na igreja, invista mais tempo, dinheiro, suor, lágrimas, se dedique mais à intercessão, ore mais pelas nações, ore mais pelos governantes, ore mais pelos pastores, pelos crentes, para que, se o amor do mundo esfria, seu amor como crente não pode esfriar. Pelo contrário, quando eu olho o amor das pessoas esfriando, aí que o meu cresce. Por quê? Eu olho e vejo assim, Jesus falou que ia acontecer, está acontecendo. Então eu amo mais ainda Jesus, porque ele me avisou, me preveniu, e eu tenho o privilégio de saber tudo que está acontecendo à luz de tudo que Jesus disse que aconteceria. Então, seja mais crente, leia mais, contribua mais, adore mais, se desagarre cada vez, se desapegue, vamos lá no desapega desse mundo e se apega cada vez mais ao teu Senhor, às promessas e à sua palavra, porque está acontecendo exatamente como ele disse que aconteceria, ou seja, ele deu sinais de que ele voltaria. Quando olhamos e vemos os sinais acontecendo, a mensagem é clara, ele voltará e eu me preparo para o encontro com Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Que mensagem, pastor, que mensagem. Eu quero lhe agradecer em nome do Manhã IPP, da IPP TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por você se disponibilizar, estar conosco nessa manhã, a ser tão usado ricamente com a palavra de Deus para edificar nossas vidas. Eu falo com ousadia em nome das pessoas que estão assistindo também, porque, olha, edificou muito a minha vida. Eu creio também que edificou quem está assistindo e quem vai assistir futuramente. Nossa gratidão, pastor, nosso agradecimento e muito obrigada. Espero que tenhamos outras oportunidades de estarmos juntos mais aqui na IPP TV e quero lhe agradecer de coração por ter aceitado nosso convite. Prazer estar aqui, poder servir, né? Servir essa TV tão especial que nasce aí para abençoar o Brasil e o mundo, com certeza. E Deus continue usando sua vida também na condução desse programa e você continue sendo bênção também a partir aqui da IPP TV. Um abraço aí para todos os nossos telespectadores, todos que estão conectados conosco. Amém, amém. Quem quiser te encontrar também, Igreja Presbiteriana da Penha, né, pastor? Redes sociais, tá no Instagram também? IPPenha, o ponto comum aí de Penha e Pinheiros é que é tudo IPP, né? Ótimo, IPPenha. Muito fácil. Pastora Mauri, IPP muito fácil. IPPenha, IPPenha. IPPenha, né, que dá IPP também. IPPenha, você nos acha, a Mauri Oliveira, você encontra aí também no Instagram, Facebook e outros caminhos mais. Ótimo, muito bom. Obrigado, pastor, e até a próxima. Obrigada mesmo. Até a próxima, um abraço. Muito bom, gente, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá que eu tenho um recadinho para você rapidinho, espero que você tenha gostado. E vamos lá, peraí. Enganei o Gustavo. Gente, ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta, um vizinho, um colega de trabalho. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo. É isso mesmo, uma caixa com 32 Bíblias custa apenas
R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo que você foi chamado, propagar a palavra de Deus. Acesse o site lá, editorebron.com.br e compre já sua caixa de Bíblia. Hebron, uma editora missionária. Isso daí, gente. Agora, dica de livro, Promessa do Futuro, do Cornelis Venema. A Promessa do Futuro nos apresenta a vasta gama de ensinamentos bíblicos a respeito de escatologia, né, que é o estudo das coisas finais, e nesse livro o leitor descobrirá que sempre há um chão sólido das escrituras debaixo dos seus pés. A Promessa do Futuro nos apresenta uma vasta, né, gama de ensinamentos bíblicos e esse livro fala disso. Então, Promessa do Futuro, dica de livro de hoje para você. E vamos lá aos aniversariantes do dia. Vamos ver quem está de aniversário? Parabéns para Ana Paula Ferreira, a Clara Domingues, a Elizabeth Moura, a Kate Sola, a Kátia Sola, Kátia Sola, Rosiane Barbosa, Roseli Toledo e a Sônia Lousada. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito. Obrigada pela sua companhia. Gente, estou muito feliz de fazer esses programas falando sobre temas que a Bíblia fala e é muito, muito, muito bom ter a sua companhia. Obrigada mesmo, de todo coração. E eu te espero amanhã de novo aqui para a gente ter esse momento muito especial. Obrigada, obrigada a Deus em primeiro lugar e até amanhã. Eu espero por você. Tchau, tchau.